Fala rapaziada que nos acompanha aqui no canal Leão do Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, sempre trazendo as últimas notícias do nosso São Paulo para vocês, que volta a campo neste sábado. São Paulo e Grêmio aí, pela 28ª rodada do Brasileirão, se encaram às 6h30 da tarde. Nosso São Paulo que precisa da vitória, não estamos de férias. Nesse vídeo vamos falar também sobre o mercado da bola, tá? O meio-campista aí do Goiás, que teve uma boa atuação contra o São Paulo, disse que gostaria de jogar no Tricolor Paulista, passou essa informação para alguns jogadores do São Paulo que estavam dentro de campo, e o São Paulo novamente volta a mirar a contratação de Michael, atualmente no Al Hilal. Inclusive aí teve uma treta dele aí com o Jorge Jesus, tá? A gente vai passar os detalhes aqui para vocês. Jogador de 27 anos que atua pelo lado esquerdo do campo. São Paulo busca um ponta esquerda de velocidade, de drible, e o Michael se enquadra dentro disso. A gente vai falar sobre ele aqui também. E o Porto, hein, família? Mais uma vez querendo tirar um jogador nosso, dessa vez o Beraldo, né? Saiu a informação de que o Porto está monitorando a situação do jogador. Isso aí já não é surpresa para ninguém. Vamos ver o que eles vão querer oferecer, a gente vai dar mais detalhes aqui para vocês também, tá legal? Para começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse jogo, né? Contra o Grêmio, neste sábado às 6h30 da tarde, São Paulo precisa vencer, né? Se na última quarta-feira não entramos em campo, uma partida horrorosa, uma partida medonha do São Paulo, eu não vou passar pano para ninguém só porque fomos campeões da Copa do Brasil. São Paulo foi muito mal nesse jogo contra o Goiás. O Goiás fez 2-0, mas poderia ter feito 3, 4, porque o time do Goiás é ruim. Eu ainda falei aqui no último vídeo, o Goiás no último jogo dentro de casa tinha tomado 6 gols do Bahia, né? E chega contra o São Paulo, faz um 2-0 com autoridade, porque os caras ainda estão no oba-oba. Faltam 11 jogos para acabar o campeonato. São Paulo está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Hoje o primeiro dentro da zona do rebaixamento é o Vasco, que vem numa crescente, que ganhou do Fortaleza, né? Eu ainda até tinha comentado sobre isso aqui com vocês. Então São Paulo hoje precisa fazer no mínimo a lição de casa, né? Dessas 11 rodadas, desses 11 jogos que faltam, 6 são no Morumbi. Então faça no mínimo a lição de casa. Vença os jogos dentro do Morumbi, porque eu não quero imaginar uma outra situação qualquer que não seja estar na Libertadores com um time forte e competitivo, porque a gente sabe qual poderia ser um desastre, né? Acontecesse algo que eu não quero nem imaginar, né? De disputar uma Libertadores e entenderam o que eu quis dizer, né? Estar numa Série B, eu não quero nem imaginar uma situação como essa. Está muito embolada a parte de baixo da tabela, então o São Paulo precisa vencer os seus jogos no mínimo dentro do Morumbi, porque fora de casa a gente já viu que esses caras não ganham de ninguém mesmo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, São Paulo que deve ir a campo aí para esse jogo contra o Grêmio, né? Deve ter algumas mudanças na escalação, mas a base deve ser praticamente toda a mesma. O Rafael no gol, tá? Rafinha na direita, Diego Costa e Beraldo fazendo a dupla de zaga, e o Wellington na esquerda, no lugar do Caio Paulista suspenso, Pablo Maia e Alisson fazendo ali a duplas de volante, a entrada do Michel Araújo aí no lugar do Wellington Rato, que também está suspenso para esse jogo, e o Rames Rodrigues, que fez 2 boas atuações, né? Pela seleção da Colômbia, fez gol, deu assistência nos 2 jogos aí pelas eliminatórias, foi elogiado até pelo Bielsa, né, treinador da seleção do Uruguai. O Rames deve entrar como titular nesse jogo, e lá na frente devemos ter Lucas e Luciano, que foi uma dupla que ainda não se encaixou. O Edson tem chance de entrar, mas acredito que não vai começar esse jogo de titular. Porém, Lucas e Luciano ainda não conseguiu se encaixar nesse time do São Paulo, né, desde a chegada do Lucas. Tanto que a gente viu, o Luciano acabou indo para o banco de reservas, e agora eles estão tendo a oportunidade de atuar juntos devido à operação do Caleri. Porém, os dois eles não conseguiram se encaixar, não conseguiram se achar dentro de campo, e com isso quem acaba sofrendo somos nós e o São Paulo Futebol Clube. Enfim, São Paulo precisa da vitória para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela, chegar nesses 45, 47 pontos. O campeonato está muito embolado na parte de baixo, para que acabe qualquer conversinha, e aí faltando 4, 5 rodadas para acabar o campeonato, você pega a molecada do Sub-20, vê quem está se destacando melhor, põe para jogar. Mas temos que levar com seriedade esses próximos jogos, que serão jogos muito difíceis. No meio da semana que vem, clássico contra o Palmeiras fora de casa, e depois o bom Atlético Paranaense, que vai em busca de uma vaga na Libertadores. Então são 3 jogos difíceis: Grêmio,
Palmeiras e Atlético Paranaense. Abre o olho, São Paulo, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui agora sobre mercado da bola, tá? Essa possível saída do Beraldo aí do São Paulo no final da temporada, e isso já não é novidade para ninguém, a gente já imaginava que isso poderia acontecer mesmo, e deverá acontecer, mas dessa vez que seja um valor justo, né? Os portugueses lá do Porto estão de olho na situação do Beraldo, né? Ele que tem contrato renovado com São Paulo até 2028, São Paulo que tem 60% dos seus direitos econômicos, 20% é do jogador e os outros 20% é do 15 de Piracicaba. São Paulo tenta comprar a parte do 15 de Piracicaba, mas os caras estão fazendo jogo duro, né? Até porque sabe que o São Paulo vai vender o moleque por uma grana muito boa, e isso bom, pelo menos é o que imaginamos, né? Que vai vender por uma grana muito boa. Espero que o São Paulo saiba negociar, porque o que esse moleque joga não é brincadeira. A multa do Beraldo está em cerca de 60 milhões de euros, aproximadamente 319 milhões de reais. A gente sabe que esse valor é surreal, nenhum clube vai chegar e vai pagar 60 milhões de euros num zagueiro. Mas se chegar aí uns 20, 25, já seria um negócio legal. Menos que isso, segura mais uma temporada no mínimo, porque aí eu tenho certeza que quem vai querer vir buscar vai ser um Real Madrid, vai ser um Barcelona, de repente um Manchester City. Vender para times do segundo escalão da Europa, você pode conseguir uma grana, mas vender para o primeiro escalão, assim como fez aí o nosso rival Palmeiras, né? 400 milhões no Endrick, que até agora não jogou nada perto do Beraldo, que joga muito mais do que ele, independente das posições. Dentro de campo, o moleque é monstro, esse tal de Endrick aí eu não vi nada e foi vendido por 400 milhões. Então, São Paulo, presta atenção quando for vender esse moleque, que deverá ser vendido aí, se não no fim deste ano, no fim do próximo ano aí. Essa venda não deve escapar. Enfim, bom pessoal, agora falando sobre quem pode vir, né, para o São Paulo. Esse daqui foi um cara que se ofereceu ao tricolor paulista. Se trata do Julián Palacios, meio campista argentino. Durante o jogo contra o São Paulo, ele falou com algum jogador do tricolor dentro da partida, né? Informação que foi dada pelo blog do São Paulo, e ele não quis revelar o nome do jogador do São Paulo que levou essa informação para dentro do clube, porque por questões, né, de ser a fonte e tal, aquela coisa toda, ele não quis revelar quem foi esse atleta que levou essa informação. Porém, o Julián Palacios disse que gostaria sim de atuar no tricolor paulista. Ele que está emprestado pelo São Lourenço, né, da Argentina, tem apenas 24 anos de idade. O seu contrato com o São Lourenço vai até dezembro de 2024. Ele está emprestado para o Goiás até dezembro desta temporada. E nessa temporada aqui, com a camisa do Goiás, os números deles não empolgam muito, tá, família? O número desse Julián Palacios aqui, eles não são muito empolgantes, viu? São 41 jogos na temporada com apenas 2 gols e 2 assistências, né? Para ser um meio campista, camisa 10, que é a posição dele, os números estão bem abaixo, né? Enfim, é um jogador que se ofereceu ao São Paulo. Se vai acontecer alguma coisa, nós saberemos nos próximos dias. E aí vamos trazer informações mais concretas aqui para vocês. Para fechar, Michael é um nome que sempre está em pauta dentro do São Paulo Futebol Clube, e desta vez não é diferente, tá? E isso foi uma pessoa que me confirmou nos bastidores do tricolor. O São Paulo monitora a situação do Michael, que inclusive nessa sexta-feira discutiu com o Jorge Jesus à beira do campo. Ele foi substituído no final do jogo do Al Hilal, e nisso ele saiu do campo, jogou uma garrafinha no chão. O Jorge Jesus foi lá, foi tentar falar com ele, rolou uma discussão breve ali, alguma coisa assim. Depois, na zona mista, ele chegou a dizer que não, foi por causa do meu desempenho, isso e aquilo, mas a gente sabe como é que é, né? A situação, geralmente os caras escondem, e dentro do vestiário a situação muda por completo. Enfim, houve uma discussão ali entre os dois, né? O Michael já deixou claro que tem interesse em voltar para o futebol brasileiro, já não é de hoje, desde quando ele foi para lá, para ser mais verdadeiro, né? Ele sempre falou que nunca se adaptou, que nunca gostou de estar por lá, e agora acontece aí mais uma confusão envolvendo o Michael lá. Ele que já tinha tentado forçar a saída no final do ano passado para o Flamengo, o Grêmio também tentou, e agora novamente volta a ter problemas aí com os seus coordenadores, né, com o seu técnico, isso e aquilo. Enfim, o Michael, ele está avaliado, família, em cerca de 8 milhões de euros, tá? Aproximadamente 43 milhões de reais.
a metade aí mais ou menos do preço do Cebolinha, né? O São Paulo que demonstra interesse no Cebolinha, mas o valor do cara é acima de 80 milhões de reais. O Michael é a metade do preço, os dois estão na mesma idade, 27 anos, e o Michael dispensa comentários, né? Fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Goiás, se destacou, foi muito bem, foi para o Flamengo, chegou lá, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Fez uma grande temporada, foi vendido aí para a Arábia Saudita, mas sempre nunca escondeu, né, a vontade de voltar para o futebol brasileiro, e ele já declarou, né, em alguns podcasts aí durante as suas férias que é torcedor do São Paulo. Se vai rolar uma proposta oficial ainda não sabemos, mas o São Paulo tem interesse no jogador. E aí, família, o que vocês acham? Essa eu queria ouvir a opinião de vocês. Michael seria um bom nome para o nosso São Paulo? Use aqui o espaço dos comentários para falar. Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos São Paulo!